Olá, turminha! Eu sou o professor José de Assis, finalizando o projeto do jogo Gênios com Arduino. Eu vou precisar criar mais 3 variáveis globais. Então, aqui depois desta variável rodada, eu vou aqui pressionar o Enter e vou criar aqui uma variável chamada passo. E vou atribuir a essa variável o valor 0. Também aqui estou usando uma variável do tipo inteiro. Eu vou usar esta variável para comparar a sequência sorteada com a sequência do jogador. Eu também vou aqui criar mais uma variável do tipo inteiro de nome botão o valor 0, ponto e vírgula. Para finalizar, eu vou criar uma variável do tipo bool, uma variável que aceita verdadeiro ou falso. Eu vou chamar esta variável de GameOver e vou atribuir aqui o valor falso, ponto e vírgula. Eu vou usar esta variável para sinalizar o status do jogo. Ok, continuando aqui, eu vou no loop principal e aqui, depois que eu chamar a função aguardar jogador, eu vou aqui fazer o tratamento caso a variável GameOver sinalize que o jogo terminou. Deixa eu só comentar aqui a estrutura usada para reiniciar todas as variáveis. Ou seja, se o jogador errar a sequência, a gente vai ter aqui a variável GameOver igual a true. Isso indica que o jogo acabou e essa estrutura inicia automaticamente um novo jogo. Resumindo, se o jogador errar, todas as variáveis são zeradas e um novo jogo é iniciado. Ok, então aqui if game underline over igual a true, atenção, aqui em cima a variável GameOver ela inicia como falsa. Eu atribuí aqui o valor falso à variável GameOver. Aqui dentro do loop principal, ele só vai executar o que estiver dentro desse if se a variável GameOver for true. E quem vai modificar esta variável para true é a função aguardar jogador se o jogador errar a sequência. Eu vou aqui abrir chaves, pressionar um Enter. Aqui o Arduino já fechou a chave. E aqui dentro a gente zera todas as variáveis. Vamos lá. Sequência 32 é igual vazio, ponto e vírgula, rodada igual a 0, ponto e vírgula, passo igual a 0, ponto e vírgula, e finalmente game underline over igual a false, ponto e vírgula. Ctrl T para a indentação do código. E aqui a gente também finaliza o loop principal. Vamos então finalizar a construção da função aguardar jogador. Da mesma forma que a função reproduzir sequência, eu vou usar aqui um laço principal do tipo for para percorrer o array chamado sequência até a rodada que o jogo se encontra. Então aqui nesta linha for int i igual a 0, ponto e vírgula, i menor que rodada, ponto e vírgula, i mais mais. Fecha parênteses, abre chave, Enter, e aqui fecha as chaves. Essa parte aqui é idêntica ao que a gente viu na aula anterior, na função reproduzir sequência. Porém, aqui tem um detalhe muito importante. Eu criei aqui em cima uma variável global chamada passo e atribuí a ela o valor 0. Esta variável passo eu vou usar aqui de apoio para comparar a sequência que foi sorteada com a sequência do jogador. Então aqui depois do laço for, eu preciso aqui redefinir esta variável para 0. Para que da próxima vez que o loop chamar esta função aguardar jogador, ele aqui inicie novamente essa comparação, agora com a rodada que o jogo se encontra.
Então aqui nesta linha, a variável passo, eu atribuo o valor 0 novamente. Ok, tenho aqui um outro desafio. Dentro aqui do laço for, o Arduino precisa saber se o jogador efetuou a sua jogada. Nesse caso aqui, como que o Arduino identifica se a jogada foi efetuada? Bom, para resolver esse problema, eu vou aqui primeiro criar uma variável do tipo booleana, bool jogada efetuada igual a false, ponto e vírgula. A gente parte do princípio que a jogada ainda não foi efetuada. E aqui eu vou criar uma estrutura de repetição infinita que vai o tempo todo monitorar o estado dessa variável. Então aqui a gente cria uma estrutura do tipo while e aqui dentro eu coloco exclamação jogada efetuada. Fecha parênteses, abre chaves e aqui fecha as chaves. Muita atenção aqui nessa questão das chaves. Este símbolo de exclamação, ele é um inversor. Então aqui dentro deste laço do tipo while, eu vou criar um outro laço do tipo for para percorrer o array dos botões. Este array aqui em cima que a gente criou e ainda não usou. Este array aqui, ó, botões 4, que usa os pinos 8, 9, 10 e 11. De acordo aqui com a lógica que a gente estudou na aula 3 deste curso. É através do índice que a gente faz a associação do botão com o LED com o tom musical correspondente. A gente vai usar aqui então, agora, os botões. Para percorrer o array dos botões, eu vou criar aqui dentro deste while um outro laço do tipo for int i igual a 0, ponto e vírgula, i menor igual a 3, ponto e vírgula, i mais mais. Fecha parênteses, abre chaves, enter, fecha as chaves aqui. Uma dica aqui super importante é o Ctrl T para alinhamento aqui do código. Perfeito. Lembrando o que a gente viu na aula 2, que foi a montagem do jogo Gênios, eu usei um resistor de pull down para montar os botões, ou seja, ao pressionar o botão, o pino digital do Arduino vai identificar como high. Então, neste caso, eu uso a seguinte lógica. If digital read. Eu vou fazer aqui uma leitura no pino digital do Arduino. No caso aqui, os pinos 8, 9, 10 e 11. Então, se a leitura digital, e aqui nesse laço ele usa o índice para verificar os botões, qual botão foi pressionado. Aqui, botões, colchetes i, fecha colchetes. Aqui a gente fecha parênteses, igual, high, e finaliza aqui fechando um último parênteses. Mais uma estrutura if, mais uma chave que eu abro, enter, e ele fecha esta chave aqui. Ok, aqui nesta linha eu uso agora aquela variável de apoio chamada botão pressionado e atribuo a ela o valor i, para ele aqui identificar qual foi o botão que foi pressionado. Ponto e vírgula aqui. Lembrando aqui da aula 3, onde a gente estudou a lógica do jogo Gênios, eu preciso aqui acender o LED correspondente a esse botão e também emitir o tom musical correspondente. Tone, 7, tons. E, fecha parênteses, ponto e vírgula, enter, digital, right, LEDs, i, vírgula, high, ponto e vírgula. Percebam aqui que ele vai tocar aqui o tom de acordo com a tecla pressionada e acender o LED também aqui de acordo com a tecla pressionada. Sempre de acordo aqui com esta lógica que a gente estudou. Perfeito. Aqui eu vou dar um delay de 300 milissegundos. Vou aqui apagar o LED. Digital right. LEDs i, vírgula low, ponto e vírgula. Vou aqui parar de tocar o tom musical. No tone 7, ponto e vírgula. E aqui antes de sair dessa estrutura,
eu altero o estado da variável jogada efetuada para true, ponto e vírgula. O que a gente precisa fazer agora é, após aqui este laço while, eu vou até comentar, eu preciso aqui verificar a jogada. O Arduino precisa saber se o jogador acertou a sequência de acordo com a rodada que o jogo se encontra. Dentro aqui ainda do laço for. Muita atenção, ó. Esta chave aqui finaliza este laço for. Verificar a jogada aqui é um pouco mais simples. A gente usa aqui uma estrutura do tipo if, sequência. Aqui a variável de apoio passo for diferente, o diferente aqui no Arduino é exclamação igual, da variável de apoio botão pressionado, abre chaves, enter e fecha chaves. Cuidado aqui, ó, com as chaves. Essa última estrutura que eu estou criando aqui, ela é antes de fechar o laço for principal aqui da função, este laço for aqui. Então aqui, se esta condição for verdadeira, ou seja, se o jogador pressionou um botão diferente daquele sorteado pela sequência, eu vou aqui dentro criar um efeito luminoso e sonoro, indicando aqui o fim do jogo. Para fazer esse efeito, eu vou usar aqui uma outra estrutura do tipo for int i igual a 0, ponto e vírgula, i menor ou igual a 3, ponto e vírgula, i mais mais. Fecha parênteses, abre chave, enter, fecha aqui as chaves. Eu estou aqui criando uma estrutura for dentro deste if, apenas para fazer um efeito luminoso e sonoro. Se você quiser, você pode aqui alterar este efeito. Vamos fazer assim, ó. Tone 7,70, ponto e vírgula. Estou usando aqui um outro tom. Enter, digital, right, LEDs e vírgula, high, ponto e vírgula, delay 100. Aqui apenas uma sugestão, ponto e vírgula, digital, right, LEDs e low, ponto e vírgula, no, tone, 7, ponto e vírgula. Ok, então se o jogador errar, ele vai aqui reproduzir esse efeito luminoso e sonoro. E depois disso, eu aqui mudo o status da variável GameOver para True. Então aqui GameOver True, ponto e vírgula, indicando ao loop principal que o jogo acabou. E aqui no Arduino eu preciso aqui interromper este laço e voltar imediatamente para o loop principal. Para fazer isso, aqui a gente digita o comando break, ponto e vírgula. Mais uma vez aqui, Ctrl T para indentação do código. Saindo aqui do if, mais um Enter. Antes aqui de eu finalizar esse laço for, que é o laço principal aqui da função aguardar o jogador, eu preciso incrementar a variável passo. Então aqui, passo é igual a passo mais 1. Ponto e vírgula. Eu vou aqui passar o código devagar. Caso haja necessidade, pause o vídeo para verificar o seu código. Ok, e o que a gente vai fazer agora é passar este código para o Arduino. Vamos lá então. Bom, eu liguei aqui a webcam, eu vou passar este código então para a placa Arduino.
Vou errar aqui. Perfeito. Bom, desenvolvemos aqui passo a passo do zero o jogo Gênios. O objetivo principal foi a gente aprender técnicas avançadas de programação. O legal aqui é que vocês podem modificar o projeto entendendo a lógica, entendendo o funcionamento. A gente pode acrescentar, por exemplo, botões de dificuldade. Posso aqui ligar um display para verificar os passos da jogada, verificar um recorde, por exemplo, e inúmeras outras modificações. Eu peço aqui aos não inscritos para se inscreverem no canal. Isso é bem importante para não perder nenhuma novidade e é uma forma de você estar apoiando esse projeto. Se for possível, compartilhe esse projeto nas redes sociais e não esqueça aqui do joinha. Muito sucesso a todos!